Então, pessoal, hoje a gente vai ler a questão 32 do Livro dos Espíritos. E alguém, alguém quer ler? Se não, mesmo leio sem problema. Vamos lá. Questão número 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de manifestações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. É interessante, né? Porque, de certa forma, diz aqui, né, que tudo é a mesma coisa, mas que cada um percebe de maneira diferente, né? E isso só acontece de acordo com os órgãos, né? Que ele está falando, pelo menos o que eu entendi, especificamente na nossa condição de encarnado, né? Os órgãos destinados para isso. E cada um tem a sua percepção individual. Vamos ver o que Miramês fala. Substância primitiva. Avançando no entendimento, necessário se faz que respondamos alguma coisa acerca dos estudos em atenção no que tange à matéria propriamente dita. Em O Livro dos Espíritos, o codificador insiste em determinados assuntos, procurando a selva mais profunda dos conhecimentos a que se refere. Neste caso, a matéria. É de lógica comum para os estudiosos, principalmente do espiritualismo, que a natureza é um segredo de Deus a expressar a sua própria sabedoria. Desvendar essa natureza requer qualidades que ainda não possuímos. No entanto, não é por isso que deveremos cruzar os braços frente ao saber universal. A revelação a revelação Eita, me perdi. A revelação nos vem de acordo com a nossa subida. Esse parágrafo aqui ele está se referindo à matéria, mas praticamente a tudo, né, que é relacionado a qualquer tipo de conhecimento, aprendizado. Acho que funciona da mesma forma, né? Ele diz aqui que a natureza é um segredo de Deus a expressar sua própria sabedoria. E desvendar essa natureza requer qualidades que ainda não possuímos. No entanto, não é por isso que deveremos cruzar os braços frente ao saber universal. Eu acho que isso aí funciona para absolutamente tudo na nossa existência, não vou dizer nem na nossa vida atual. Porque a gente cansa de ver, né, de dizer isso, né? O Livro do Espírito quase que se repete em todas as perguntas, né? Isso aqui é só uma pontinha do véu que eu estou levantando. Vocês ainda não têm capacidade de entender tudo isso. Mas que mesmo assim, né, não é por isso que vocês vão deixar de lado esse aprendizado. Tem que continuar buscando, tem que continuar se esforçando para cada vez esse véu vai se levantando mais, você vai entendendo mais e mais. E como tudo, né, no meu modo de ver, né, funciona passo a passo.
a nossa evolução, o nosso crescimento, nossa compreensão, a quantidade, a complexidade dos ensinamentos que a espiritualidade vai passando, tudo vai sendo gradativo, como uma escola mesmo, né? A cada ano a gente vai tendo aprendizados mais complexos, né? Lá no jardim de infância, lá no iniciozinho da creche, a gente aprende a organizar nossas brincadeiras, a fazer colagem, corte de papel, aí vai aprendendo as coisas mais simples e vai, a cada ano, se tornando mais complexa e assim vai num crescente. E essa analogia, né, é a mesma para tudo que a espiritualidade nos oferece como proposta de aprendizado, né? A gente vai recebendo de acordo com a gente vai entendendo, e isso vai aumentando gradativamente. O espírito da verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva, porque os homens daquela época desconheciam o além da molécula. Eles respondiam de acordo com o conhecimento humano, para serem entendidos. Quanto mais a ciência se aprofunda, mais se perde no regime das substâncias da molécula. Partiu para o átomo, elétrons, elementos interatômicos, e apoderou-se do sentido de que a viagem científica ao microcosmo é verdadeiramente infinita. Onde está a matéria primitiva? Perde-se nas nossas fracas deduções. Confundem-se a matéria com o espírito, e este com Deus, o Criador de todas as coisas. Se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais o que existe por trás dela, como, por exemplo, os fluidos de onde ela se originou. A escala das substâncias é infinita. A ação de caridade é troca de substâncias que escapam à ciência da Terra, mas que é uma verdade no mundo dos estímulos. A sugestão que os magnetizadores usam e que negam a participação do que não vem, não impede de circular por leis universais as trocas de uns para os outros de forças sutis, de acordo com os sentimentos de quem dá e de quem recebe. Os clarins de Deus tocam pelas bocas dos anjos, a nos dizerem que chegamos no momento de modificarmos os nossos sentimentos, no que se refere à vida. Mudanças e mais mudanças devem se operar para compreendermos o sentido da verdadeira vida e aprendermos, pelo menos, a saber perguntar aos luminares da eternidade o que realmente nos faz melhores na escala a qual pertencemos, na grande viagem evolutiva, no despertar dos valores dentro de nós. A energia não tem forma determinada, a não ser na sua profundidade que desconhecemos. Ela é orientada por altas inteligências e vai baixando as vibrações. Nessa descida, vai tomando formas que garantem os valores da sua expressão. A sua natureza surge pela vibração, que congrega valores na obediência da lei da atração, formada em um campo de força, na gama das suas combinações elementares. É aí que fornece suas propriedades aos sentidos apropriados dos homens, como, por exemplo, o paladar, os perfumes e os coloridos que tanto nos agradam. Os estudos são fascinantes e nos levam a crer em uma fonte suprema que tudo orienta na maior harmonia e cujo amor escapa a todas as inteligências, porque interpretamos esta virtude singular de acordo com a posição espiritual que já atingimos.
O ato de caridade é uma troca de substâncias que escapam à ciência da Terra, mas que, em verdade, no mundo dos estímulos. Mas é uma verdade no mundo dos estímulos. No caso, por exemplo, dos magnetizadores, além da sugestão que eles usam, movimentam forças sutis, cuja existência muitos negam por não percebê-las. Essas forças são permutadas de acordo com os sentimentos de quem dá e recebe. Jesus trouxe uma equação muito simples para a humanidade: a sua capacidade de sintetizar os valores eternos em poucas palavras, como fez no seu Evangelho de vida. É extraordinário. Ela alinhou conhecimentos em todas as escalas da subida espiritual, para que nenhum ficasse sem o conforto da sua assistência, para que ninguém ficasse órfão da bondade de Deus. Antes de pensarmos em conhecer a substância primitiva da matéria, vamos pensar e pedir ao Senhor que nos ensine a perceber o amor primitivo do seu coração para conosco. Então, antes de pensarmos em conhecer as substâncias primitivas da matéria, vamos pensar e pedir ao Senhor que nos ensine a perceber o amor primitivo do seu coração para conosco. Bom, não sei vocês, eu achei isso bem complexo. Que ele fala das possibilidades que a gente tem e da capacidade de percepção associada. E ele começa falando da matéria em si, né, das suas substâncias, das suas propriedades, que são múltiplas, mas que, como tudo no universo, a gente está começando a ter acesso a esses ensinamentos, a esses conhecimentos, né? Que isso tem que ser lento, né? Tem que ser devagar, e não é maior do que a nossa capacidade de percepção, né? Não adianta a gente se afobar, querer ir além do que a gente consegue absorver, mas ele toca em outros pontos, né? Como a origem, né, dessas matérias, né? Da matéria em si, do fluido original que forma, que a gente já viu em questões anteriores, né? Que é a mesma origem até do próprio espírito, né? Que a gente até discutiu, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, né? Que o espírito a gente pode considerar como um elemento que criado a partir da matéria também, e essa matéria vem do que muitos chamam de hálito divino, né? Que ele fala aqui dos quais são os fluidos, né? Que de onde essa matéria é formada, né? E tudo deriva disso. A gente pode dizer que a matéria-prima de Deus para criar absolutamente tudo é a mesma. E os nuances que diferem um de outro, a gente vai percebendo ao longo do nosso crescimento de compreensão, de percepção, de capacidade de entendimento. Mas eu achei fundamental, já vou te passar, Jay, o que ele fala no final. A gente se preocupa com muitas coisas, né, de como funciona, de como foram criadas. Mas o principal que a gente precisa começar a entender é, como diz aqui, o amor primitivo do seu coração para conosco. É a essência do amor divino com que ele criou tudo isso. Não é apenas buscar o porquê das coisas, mas entender o amor que faz Deus criar tudo isso. Acho que isso é muito, muito importante, muito bacana, e nos dá uma ideia de qual deveria ser o fio da meada para a nossa realmente evolução, para o nosso crescimento. É buscar a compreensão desse amor, como ele chama aqui, primitivo,
o amor origem, né? Que é de onde tudo isso de fato foi criado. Diga, Djair. É justamente isso, Silvio. A gente tem que procurar esse amor. O que acontece? Hoje de manhã eu tive a felicidade de ler um livro que o Ismael me passou, que é justamente o título do capítulo é Coração e Mente, tá? Então, ela fala aqui justamente isso, e depois eu vou contar dois casos de desdobramento meu. Então, ela fala aqui uma coisa muito interessante: não é possível a mente comandar o coração. Nós estamos na matéria, então nós somos condicionados a deixar o coração em segundo plano, os sentimentos em segundo plano. Isso é natural da Terra, que nós somos na luta pela sobrevivência. Na luta pela sobrevivência, o coração fica em segundo plano dentro do modo racional. Então, o que aconteceu? 2 vezes em desdobramento, eu queria raciocinar e o coração não deixava. Porque no plano espiritual, o coração é que te manda, porque você é mais sentimento do que racional. Por isso que ele fala aqui que nós temos, como você acabou de falar ali, esse último parágrafo, tá? Nós temos que perceber esse amor primitivo. É tão difícil a gente perceber esse amor, é tão difícil a gente botar o coração em primeiro plano. Quando a gente bota o coração em primeiro plano, é a nossa mente que está botando o coração em primeiro plano. Então fica muito complicado. É uma luta nossa, esse é o nosso dever, a nossa obrigação, e transformar esse sentimento do coração em primeiro plano. Porque a partir do momento que a gente transformar esse coração, esse sentimento fraterno de amor universal na gente, através do coração, tudo se desvendará. Por isso que no plano espiritual, como está tudo praticamente desvendado, você não. Eu estou te falando pelos meus desdobramentos, tá? É tudo uma conclusão que eu estou falando pelo que eu li hoje de manhã e que a gente está lendo agora. E mais o que eu sentia. Então, o que aconteceu desdobrando? O coração queria me mandar, e eu, não, você não me manda. Quem manda é minha mente. E, pô, voltava para a matéria. Para você ver, esse condicionamento ainda perdura no outro plano. Então, quando nós estivermos no outro plano, a gente vai ter que aprender a se alimentar, se locomover e também a deixar o coração em primeiro plano, não uma razão. É isso só que eu queria falar. E isso que você está falando aí, a gente tem visto até no livro da Patrícia, na quinta-feira, né? Que mesmo ela sendo muito ligada ao mundo espiritual, as coisas que ela está aprendendo a se portar ali, né? Até tem aquele episódio que ela tenta atravessar a parede, bate com a cabeça na parede, cai sentada, né? Aprendendo as coisas ali de fato, né? Que são diferentes, são energias diferentes. E essa coisa do amor que você colocou, né? Da mente, do coração, eu tenho visto cada vez mais posts de internet, livros, textos, né, que falam justamente disso, da importância da gente deixar o amor crescer, o amor dentro de nós crescendo, evoluindo, se expandindo. Assim, eu vou falar, é mais importante, mas não é bem a palavra. Digamos assim, é de uma magnitude maior do que o conhecimento mental que a gente pode adquirir. Então, a gente desvendar todos os mistérios da matéria, entender todos os nuances da matéria, não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é aprender a desvendar todas as formas de amor. É a carta de Paulo, né, que ele diz que pode ter milhões de coisas, mas se sem amor, ele nada tem. E isso acho que estimula a gente a repensar um pouco os nossos próprios passos. Que a gente quer se estabelecer nessa ou naquela condição, quer entender profundamente determinados assuntos, e tudo isso todas essas, digamos assim, necessidades, né, que a Terra nos apresenta e a gente aceita, são secundárias em relação ao amor que a gente tem que aprender a desenvolver. Se a gente começa a realmente amar puramente, livremente, tudo, a todos, todas essas
questões secundárias vão vindo naturalmente, sem que a gente precise dar importância a elas, que a gente dá. Com amor, tudo vai se apresentando no tempo certo, na hora certa, e de forma que a gente não precise se estressar para entender. Vem naturalmente. Diga, Jay. Justamente isso. Só que é uma coisa interessante, que nós ainda somos seres primitivos. Ninguém questiona isso. Então, o que que acontece? A nossa mente, nosso racional nos comanda aqui na Terra. Então, isso tudo que você acabou de falar, isso é um fato. Agora, como é que a gente atinge esse amor do coração? A gente consegue atingir esse amor do coração submetendo a mente ao coração. E esse submeter essa mente ao coração é o trabalho que nós fazemos todo dia aqui de manhã. Essa meia hora de leitura e meia hora de mentalização é justamente isso, subjugando a mente ao coração, fazendo que, assim que a gente até se emociona. O que que o emocionário é botar o coração em primeiro plano, ele está aflorando. Só que isso é um trabalho lento, lento, porque nós tivemos eras e eras de racionalismo e de maldade. Isso tudo ficou no nosso consciente, no subconsciente, tudo mais. Então a gente tem que fazer isso. Aquilo que você falou, uma palavra é lindo, essa passagem de Paulo, se não tiver amor, nada serei. É profundo isso. Então, para a gente atingir se eu não tiver amor, nada serei, é através do racional. Por incrível que pareça, como é que a perfeição de Deus a gente vê até nisso? Porque ele fala o seguinte: nós sabemos que é tudo o coração, e nós estamos na Terra, então nós temos que usar a mente para evoluir do jeito que nós já evoluímos. Mas né, agora parou essa parte de evolução, você já não precisa mais disso. Vocês agora têm que desenvolver o coração. Aí veio o Espiritismo, veio toda essa gama de informações, tem a nossa presença aqui na Terra, já para fazer esse trabalho já de divulgação. É isso que eu vejo. Assim. E não é a gente falando isso, né, pode parecer, mas isso é difícil, como o próprio Jair estava reforçando agora. É lógico que isso é extremamente difícil. A gente está conversando aqui sobre mais ou menos o entendimento que a gente possa ter das informações que estão sendo passadas, mas você interpretar e dar sua percepção do que está sendo transmitido não torna a caminhada mais fácil, com certeza. O Djaí já deu aqui a chave de tudo isso. Nós temos um passado, e esse passado não é como você sair de um cômodo da sua casa para outro, fechar a porta, ficou para trás e acabou. Aquilo acompanha a gente. E vira e mexe, a gente se lembra dos nossos escorregões, das nossas derrapadas, sente vontade de fazer alguma coisa que a gente não faz há muito tempo de novo, porque fazem parte da gente. E da mesma forma que esse aprendizado, ele frisa aqui que deve ser natural e é contínuo, o afastamento digamos assim, do nosso lado negro da força, né, brincando, também ele vai acontecendo naturalmente. Cada vez mais você vai se desvinculando daquilo. Mas tudo isso é passo a passo. Ninguém estala os dedos e, opa, mudou tudo. Eu já ouvi muito, né, na escada evolutiva, ninguém sobe de elevador, é degrau por degrau. Então, é muito importante a gente começar a entender a real importância da gente desenvolver um amor, mas um amor muito além do que a gente imagina. Não é aquele amor que a gente tem aqui, que está mais ligado a apego do que amor propriamente dito. É aquela coisa que te emociona do nada, que você se envolve, que você participa, sem ninguém precisar te pedir, sem ninguém precisar te solicitar, sem gerar necessidade nenhuma. Você simplesmente se apresenta para aquilo e se envolve. Então,
O amor, como a gente conhece, ainda é ligado a muitas conotações da própria terra. E, e a gente vem aprendendo a importância de ir se desvinculando disso, que o amor é muito mais do que as noções de matéria, de apegos, de solicitações da matéria em que a gente vive no momento. Ele é uma coisa muito mais fantástica para a nossa própria imaginação, porque ao estar presente, ao se doar, é estar junto naturalmente. É aquela coisa você se emocionar com o que emociona o outro, você se entristecer com o que entristece o outro, você se alegrar com o que alegra o outro, sem que ele precise te contar nada. Diga, Fernanda. Ai, eu concordo sobre isso, sabe? A questão em relação ao amor. A gente é acostumado a achar que o amor está relacionado àquele gesto de abraçar, de beijar, de demonstrar fisicamente, e se a pessoa não demonstra, ela não ama, né? E quando eu compreendi isso, que não era assim apenas, que existem muitas formas de amar, né, e de demonstrar esse amor, tudo ficou mais claro em relação às ações e as intenções das outras pessoas, sabe? Da gente mesmo com o próximo, com o outro, né? O fato de, às vezes, uma pessoa não conseguir demonstrar o amor físico, mas ela está ali comprando uma coisa para outra, ajudando a pessoa a amarrar um cadastro, tendo esse olhar sensível que você falou ao sofrimento do outro, querer ajudar, tá conectada com o coração, que eu acho que é isso, é conectar com o coração, o amor. Você perpassa e transporta esse amor físico para um amor mais sincero e mais assim, transcendente, pode-se dizer assim, eu não sei. Eu sinto muito isso, né? Muito, assim, a própria meditação, né? Quando você pensa naquela pessoa que está num leito, um parente seu que está doente, você está meditando para ela, orando para ela, uma pessoa na rua que pede ajuda e você não pode ajudar, mas você fala, poxa, meu Deus, eu não vou dar nada agora, mas abençoa essa pessoa. Isso tudo são formas de amar, sabe? E o amor é essa coisa assim, é a conexão com seu coração o tempo todo, o dia todo, está atento a isso. E ele vai transbordando. E as pessoas começam a perceber isso em você e começam a enxergar essa grandiosidade, sabe, do sentir e do amar. É através da palavra, é através do gesto, é através do olhar, é através do pensar, é através do sentir, é através de todos os sentidos, né? É isso que eu queria colocar. E que eu sinto no meu coração, sabe? É isso que eu sinto. Que lindo. E eu garanto que as pessoas, quando você está com essa certeza, se sentem assim também quando estão do teu lado. Pode ser.